boa noite para vocês, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Páginas em Branco, que acontece todas as segundas-feiras, das 20h30 às 22 horas. Hoje está sensacional o programa, gente, está cheio de novidade, tem gente nova, tem gente velha, tem gente voltando de férias, tem gente aqui fazendo um sucesso aqui com a gente. Lembrando que o programa Páginas em Branco é um programa que a gente criou no meio da sala da minha casa, dormi com um programa e acordei com outro. Dormi com uma ideia desse tamanho, que já era um sonho grande. Quando eu acordei, conversei com a Lília, minha comendadora preferida aqui. De repente, meu filho, o negócio tomou uma proporção gigantesca. Então, seja muito bem-vindo, você internauta que está agora nos assistindo aí através do canal do YouTube Páginas em Branco. Muito obrigada pela sua audiência. O link já está no Facebook também, a gente vai colocar lá daqui a pouquinho. Então, eu sou a professora Elisângela Souza e convido você a participar com a gente hoje aqui, nesse momento magnífico. Hoje nós estaremos assim, ausente com a gente, não vai estar aqui conosco, aqui na nossa sala, a professora Mara. Afinal de contas, ela também é engenheira, lembra disso? Pois é, a professora Mara teve uma demanda e vai ficar ausente com a gente, mas ela disse que vai estar assistindo, nem que seja ouvindo lá no YouTube com a gente lá juntinho, tá ok? E também o professor Reginaldo Evangelista de Souza, nosso professor de arte e música, também não estará conosco aqui, mas mandou um abraço para todos vocês aí, então fiquem ligados que tem bastante novidade aqui. E hoje na sala, conosco, por enquanto a gente não tem nenhum convidado aqui na sala ainda, mas estamos aqui, professora, doutora, eu adoro falar essas partes, né? Comendadora, é uma pessoa sensacional. Seja muito bem-vinda, professora Lília Fernandes, muito boa noite. Boa noite, professora, doutora, escritora, coautora, idealizadora Elisângela Souza. Bom, hoje é uma noite muito especial, estamos aqui, daqui a pouquinho vocês vão conhecer o nosso convidado de honra de hoje, inaugurando o tema Psicologia e Educação. Como diz a minha amiga Elisângela, sensacional. Boa noite, Jô, boa noite a todos vocês que estão aí nos assistindo, mais uma vez no Páginas em Branco. Obrigada, professora, seja muito bem-vinda. E agora, a minha coordenadora preferida, aquela baixinha arretada. Ela está sentada, vocês não sabem quanto que ela mede, é 1,5 m. E é uma pessoa sensacional também. Josilene Bordello, estava sentindo a sua falta. Boa noite, pessoal. Estou de volta, descansada, baterias novas, voltando para pegar não só pílulas, mas um potinho de pílulas para ir me preparar para essa nova jornada. É muito bom estar com vocês. Lília, é muito bom estar com você. Elisângela, voltando a esse esquema, saudade de vocês. O nosso convidado, seja muito bem-vindo. Internautas, muito bom estar com vocês. Aproveitem, se alimentem dessa pílula de conhecimento que nos faz crescer cada dia um degrau a mais. É muito bom estar com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada, Jô. Peraí, estão me dizendo que a gente tem convidado na sala. Que fantástico! Então, o convidado que participa conosco tem a oportunidade de falar um pouquinho de si mesmo. E é muito bom a gente ter convidado, porque assim a gente descobre de onde as pessoas são. A gente já falou aqui quase com o Brasil inteiro. E o nosso programa já está internacional, viu? Já em Portugal. Antônio Afonso, um grande beijo, um grande abraço. Se estiver assistindo a gente, que adora o nosso programa, deve estar vendo lá de Portugal também. Então, nós temos aqui a Juliana Rodrigues. Juliana, desative seu microfone e seja muito bem-vinda. Conta aí quem é a Ju. Conta aí um pouquinho quem é a Juliana. Sem vergonha. Juliana, moro em Minas, estudante de psicologia, acompanhante aí já há um tempo dos trabalhos do Daverson. É um prazer estar aqui acompanhando também hoje. Muito obrigada pela sua presença aqui na sala conosco. Seja muito bem-vinda. Vai preparando a caneta e o papel para fazer perguntas para ele bastante auspiciosas. E além da Juliana, nós temos aqui também na nossa sala Jonas Defante Terra. Gente, que nome infante, né? Jonas, abre sua câmera aí, seu microfone. A gente quer ver você. Seja muito bem-vindo. Oi, boa noite. A câmera aqui vai ficar um pouco difícil. Tá bom. Tá de pijama. Brincadeirinha.
bastante bagunça. Mas muito boa noite a todas, ao Daverson. Também estou ansioso aqui pelo encontro de hoje para saber mais sobre psicologia e educação. Muito obrigada, Jonas, pela sua presença. Só um momento, professora, você vai falar alguma coisa? Daverson trouxe fã-clube! Muito bem, é isso aí. Então vamos bater bastante palma aqui o nosso fã-clube de hoje, né? Sejam muito bem-vindos, então, daqui a pouquinho chega mais alguém aqui na sala, não tem problema, você quer participar conosco, entra no link lá, vem que você consegue participar aqui na sala, fazendo perguntas, inclusive, para o nosso palestrante de hoje. E Josilene Portela, quem será essa pessoa ilustre que está com a gente hoje, que vai falar um pouquinho de psicodrama como ferramenta de aprendizagem na escola? Quem é? Vamos lá, vamos conhecer o nosso ilustre Daverson Tofano, mestre em psicologia pela PUC de Minas, neoacadêmico da Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil, supervisor didata em psicodrama pelo Instituto Mineiro de Psicodrama, bacharel em psicologia e licenciado em teatro pela UMB, ator profissional com registro, coach pela Sociedade Latino-Americana de Coach, fundador da Psicodrâmica do Leste Mineiro, grupo de teatro Sacada, arte e movimento do projeto Sacada Social na cidade de Santana do Paraíso, Minas Gerais. E também em breve será papai. Seja bem-vindo esse novo anjinho aí no nosso mundo. Seja menino ou menina, será muito bem recebido. Então, Daverson, é com você. Seja muito bem-vindo. Legal, legal. Bom, agradecer, né, primeiramente, a oportunidade de estar aqui nesse programa que certamente deve dar muito bom retorno para todo mundo, né? Vocês que estão trazendo pessoas para falar, né, de suas experiências, seus trabalhos, seus pensamentos voltados à educação. E eu sou um engajador, sim, na educação e tenho feito, sim, uma militância forte com o psicodrama dentro do ambiente educacional, né? Mesmo porque o psicodrama tem uma vertente socioeducacional, né? Então, acredito que temos muito a explorar e muito a engrandecer a educação nos dias de hoje. E agradecer também, né, a lembrança do novo papel, né, de papai, que realmente está sendo extremamente novo. Dizem que o pai é só a ficha cai quando o bebê está no colo, né? Quando você vê o produto em si ali. A mãe não, a mãe já é mãe, qualquer coisa. Mas, assim, estou muito feliz e certamente vai ser bem-vindo da qualquer forma que vir, né? Então, é isso. E é isso aí, eu vim falar, então, do psicodrama como ferramenta na educação, né? Como prática de educação. E antes de eu falar como que o psicodrama pode contribuir, né, dentro desse ambiente extremamente necessário para os dias de hoje, né? Importantíssimo para a libertação do povo, né? Para o engrandecimento dos humanos, e sim, né, para uma sobrevivência, uma vida mais plena a partir de conhecimento, né, de reprodução de boas práticas, de criticidade, né? Gerar opinião crítica, e os demais conhecimentos técnicos que nós precisamos para desempenhar papéis futuros, e também no aqui e agora, em relação à nossa condição de sociedade. Bom, eu quero dizer que eu comecei a minha vida escolar em escola particular, mesmo porque meu pai tinha uma condição muito boa, então até o 6º ano do ensino fundamental eu estudei no melhor colégio da cidade, né? Eu morava numa cidade chamada Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, a cidade do rei Roberto Carlos. E tive o privilégio de começar minha vida escolar lá, né? Numa das melhores escolas da cidade. Depois disso, meu pai teve uma queda financeira brusca, né? Realmente quebrou financeiramente, aí passei para a escola pública, e ali fiquei, né? Então, fiz o meu ensino regular todo ali, o resto na escola pública. E aí, depois disso, fiz curso técnico, né? Para melhorar a minha condição de profissionalização, né? E depois eu entrei para a faculdade,
para tentar mudar a minha condição de vida e certamente ter uma carreira profissional que possa me dar sentido para viver e motivação para poder movimentar no dia a dia. Foi aí que eu passei por alguns cursos, né, por muita dúvida. Eu iniciei o desejo da graduação no curso de turismo. Eu achava que, nossa, vou viajar bastante e tal. E foi um desencanto para mim, porque depois eu fui pesquisar e descobri que aqui na minha região, 85% das pessoas que formavam em turismo ficavam dentro de agências. Eu falei, não, mas eu não quero dentro de agência. E aí foi quando me desencantei para a administração. Por que administração? Porque na época passava o programa do Roberto Justus, o Aprendiz, e eu falava, cara, eu quero ser igual aquele cara ali. E aí, mas também foi um desencanto, né? E depois que eu fiz o vestibular, eu passei até em segundo aqui, né, no vestibular, porém eu não resolvi não entrar. Como eu já trabalhava na empresa Uzi Minas, que é uma siderúrgica aqui do Vale do Aço, eu já estava no setor de engenharia, devido à minha dedicação. Em 2 anos e meio eu cheguei no setor de superintendência e assim, engenharia. Eu entrei na graduação de engenharia de produção. E aquela coisa, né? Você está na atuação ali, então vamos aprimorar, né? Mas eu descobri que não. Eu fiz o primeiro período e decidi mudar para psicologia. E o mais interessante, quando vocês me convidaram para fazer, eu achei essa camisa aqui, ó. Que é a minha camisa de formado, quando eu formei em 2000 quer dizer, final de 2011 acabou, mas a graduação foi em 2012, então eu estou usando a camisa da psicologia, que eu nem estou acreditando que está cabendo em mim hoje, que na época eu era mais magro. Então, estou aqui para mostrar que eu visto a camisa da psicologia. Aí graduei em psicologia, mas aí foi na psicologia que eu tive o grande encontro da minha vida, né? Aí você fala assim, não, André, mas você faz psicologia porque você gostava de gente, tal, que eu via muito, né? Eu falava assim, interessante, não é o fato de gostar de gente, é o fato de querer conhecer como que as pessoas funcionam, né? Nas suas relações sociais. Então, foi onde que me despertou para ir para psicologia. E aí, no 5º período, né, de psicologia, foi onde eu encontrei o psicodrama. E, gente, eu estou contando essa questão do meu processo, da minha trajetória educacional, para você entender a importância das influências, né? Como que é importante ter as influências, mas boas influências para as decisões de uma vida futura e de conquistas futuras. Eu encontrei o psicodrama. No 5º período de psicologia, eu estava num momento assim, muito dramático da minha história. Eu tinha acabado de terminar meu namoro, que hoje é minha atual esposa. E eu estava precisando fazer uma coisa diferente, assim, porque, meu Deus, eu não estou aguentando mais, assim, estou muito cotovelo doendo. E aí, como eu já fazia teatro de forma amadora, aqui num grupo aqui da minha cidade, que era o Núcleo de Dançador, eu fui fazer uma oficina de clown, que é a oficina de palhaço, né? Com uma escola francesa chamada La Extravagante, do professor Alain Vigneault, que ele escreveu até um livro recente chamado Clown Essencial, que é bem interessante, da sua pesquisa. E aí eu fui lá, né? Participei, foi um fim de semana, sexta, sábado, domingo. Eu lembro quando chegou, assim, no final do curso, né, desse encontro de oficina, eu questionei ele, eu falei assim, cara, mas o que você está fazendo? Você está mexendo comigo, você está usando algumas técnicas aqui interessantes, que usa psicologia, teatro, clown. Aí ele falou assim, olha, tem algumas coisas aqui que eu uso que é psicodrama. E aí foi quando eu falei, uau, eu quero conhecer mais o que é esse negócio de psicodrama. Aí ele me indicou uma leitura, e por fim eu fui aí, né, voltar para a faculdade, e onde eu comecei a questionar o sistema educacional da faculdade que eu estudava. Por quê? Porque eu descobri que na minha grade, uma abordagem que é extremamente explorada pela psicologia, por psicólogos, não estava na grade, e nem sequer qualquer professor de qualquer outra disciplina trouxe
né, a palavra psicodrama, ou até mesmo o nome Moreno, que é o grande pensador e criador dessa abordagem fantástica. E aí eu comecei a questionar, foi quando eu decidi, já no oitavo para o nono período, fazer, então, o meu TCC, um desafio pessoal, e aí eu descobri o que é ser acadêmico didata, autodidata, porque eu não tive orientador na faculdade, no sentido do conhecimento do psicodrama, mas minha pesquisa falava do psicodrama quanto ferramenta de intervenção com sujeitos drogadictos, né? Ou seja, pessoas em adicção, dependentes químicos. E aí me deram uma orientadora, né? Me cederam uma orientadora na área da dependência química. E a partir dali, eu lembro que na minha banca de TCC, era para ser de 15 a 20 minutos, eu fiquei quase 40, né? A sala muito cheia, porque, né, foi aberta ao público, e o nome psicodrama chamou a atenção para os colegas que estavam lá, e a banca começou a me questionar depois da minha aplicação, né, da minha apresentação de TCC, e onde eu cheguei e falei assim, olha, eu queria parar porque eu me sinto limitado, e eu não sou especialista em psicodrama, eu sou estudante de psicologia, né, isso é uma pesquisa bibliográfica, eu estou me sentindo limitado, então eu queria que parasse com as perguntas mais técnicas e profundas sobre psicodrama, porque eu não sou especialista. Mas dei conta até onde dei e pedi para parar. E aí, gente, foi quando eu percebi que, já que eu encontrei algo que me identificasse, eu precisava, então, entrar mesmo, né, naquilo que me identifiquei para poder atuar, literalmente, com algo que possa realmente fazer sentido numa intervenção, ainda assim, na educação também. Aí fui para o Instituto de Psicodrama em BH, que é onde tem escola de psicodrama lá, há mais de 30 anos, onde eu fiz a minha formação de nível 1, 2 e 3 lá. Hoje eu sou supervisor didata, eu posso orientar alunos, formar, né, novos psicodramatistas e por aí vai. Bom, quando eu termino todo esse processo, mas já em 2015 para 2016, eu já começo a circular, né, aqui na minha região, em cidades próximas, levando o psicodrama dentro do ambiente, diversos ambientes, dentre eles empresas, na clínica, em consultório, no qual eu atendia também, e também na assistência social, no qual eu sou servidor público, eu sou psicólogo de CRAS, da assistência social, e comecei a atuar também na assistência, né, aplicando psicodrama com grupos de famílias, comunidades terapêuticas que eu atuei, trabalhando ali, sempre no modelo socioeducacional, não numa perspectiva terapêutica, né, psicoterapêutica, mas sim para levantar e alavancar assuntos sociais recorrentes daquele contexto social grupal que estava sendo trabalhado ali. E com isso foi bem legal, porque abriu literalmente o meu olhar, a minha perspectiva de intervenção, e percebi que o psicodrama é, sim, uma metodologia, além de também ter princípios filosóficos e científicos bem profundos e fortes, além de ser também ter uma característica um pouco artística, né, para trazer a concepção dos papéis e como dramatizar esses papéis. Mas foi justamente no meu circular, né, no meio da educação, que virou, sim, fruto de um artigo, meu artigo de nível 2 em psicodrama, que é a formação do psicodramatista didata, você se torna professor, docente em psicodrama, que gerou, sim, um artigo falando da minha atuação enquanto psicodramatista, desbravador, porque né, aqui estou literalmente em carreira solo, né, sozinho. Eu falo que eu sou um monopólio ambulante, que eu estou aqui atuando e não consigo achar alguém para trocar e costuma ser de fora, né? As minhas trocas de locais mais distantes, como capitais de psicodramatistas mais presentes lá. E aí gerou esse artigo, que também é uma crítica à ausência do psicodrama no meio da educação,
no qual eu falo ali voltado ao ensino universitário, né? Por que o psicodrama não está no ensino universitário de forma mais integral, mais participativa, mais profunda? Eu passei por universidades que como eu, não viram nada, né, a palavra psicodrama ou moreno, e sim outras que eu passei, que tinha dentro da disciplina de técnicas grupais, alguma coisa relacionada desse gênero, que citava em uma ou duas aulas o moreno e o psicodrama, e encontrei somente numa universidade, na cidade de Paracatu, que chama Faculdade Atenas, que foi um encontro muito fantástico para mim, que eu encontrei lá uma universidade, uma faculdade que tem uma disciplina em psicodrama na sua grade de formação da psicologia. Até concorri lá à vaga de docente, porém eu não tinha mestrado na época, acabei não sendo apto para assumir a função de docente lá. Mas aí, dentro da minha formação em mestrado, eu decidi escrever, né, uma pesquisa da intervenção do psicodrama dentro do ambiente da assistência social, do CRAS, dentro do viés da socioeducação, né? Porque dentro do CRAS a gente não pode fazer terapia, deixar isso bem claro, conforme a lei, né, do LOAS, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, a gente não é habilitado para fazer terapia dentro da assistência social. Porém, eu pude aplicar psicodrama, né, na vertente socioeducacional. E com isso também levantei, dentro da minha pesquisa, entrevistas, narrativas de outros psicodramatistas de vários outros locais do país, né? Eu consegui levantar 8 que me cederam uma entrevista, para assim a minha entrevista virar uma pesquisa com metodologia em narrativas. Então, minha pesquisa é uma pesquisa em narrativas, para ter, sim, outras falas, outros comentários, outros depoimentos de outros psicodramatistas que estão atuando na assistência social, fugindo um pouco da minha exclusiva e restrito olhar de uma experiência única minha, né, no qual poderia trazer ali e ficar muito restrito e limitado. Mas, o que acontece? Quando eu comecei a atuar literalmente e restritamente com o psicodrama, eu falo até, eu sou muito enfático nisso, eu sou psicodramatista, tá? Eu faço psicodrama, eu estou estudioso em psicodrama, né? Eu sou leitor venerado aqui, ó, estou aqui com vocês, mas aqui do meu lado, ó, sabe, são leituras e leituras de psicodrama, entende? Eu invisto em psicodrama, eu sou do psicodrama. Né? Respeito todas as outras abordagens, né? Mas eu sou do psicodrama. E aí eu comecei, então, a me destacar aqui na minha cidade, virar uma referência. Hoje dizem que eu sou, eu não gosto muito de citar isso, porque para não envaidecer, mas é uma realidade. E aí foi quando eu comecei a ser chamado, né, pelas escolas aqui da região. Né? Eu tive a oportunidade de atuar aqui em escolas regulares, né, até escolas estaduais, um trabalho com psicodrama com adolescentes, né? Aí vamos botar aquele rótulo ridículo que coloca adolescentes problema. O sinal dele travou, né, gente? Eu acredito que seja, Ju. Estou com o contato dele aqui, a gente já vai ver. Parece que travou mesmo. Travou sim, não tem problema. A gente continua aqui esperando ele voltar. Certo? Ju, aproveita aí esse intervalinho aí. Eu achei fantástico, gente. A gente está com a Juliana, com o Jonas aqui na nossa sala. E daqui a pouquinho vai entrar a Rose também, que se distraiu lá e perdeu o começo do programa aí. Mas é muito legal, daqui a pouco, quando o Davidson voltar, ele vai ter que fazer um resumo do que ele começou mesmo, né? Então fica muito bom.
Ô, Ju, dá seu depoimento aí. Você falou uma coisa muito fantástica aqui no nosso chat, né? A gente tem um bate-papo aqui, gente, muito legal. E a Ju praticamente deu um depoimento aqui. Ju, fala aí pra gente, ao vivo e em cores, tá? O que você falou aí do nosso mestre Davidson Toffano? Então, pesquisando lá no Instagram, a gente sempre está, né? O estudante ele começa a ir para a graduação, conhecer coisas novas, e eu estava pesquisando algumas páginas para acompanhar, e aí encontrei o Davidson Toffano. E as abordagens, né, que ele usava do psicodrama, falando de Moreno, a paixão que ele passava no falar, eu me deslumbrei. Eu falei, eu preciso saber o que é isso, porque eu nunca havia ou escutado falar a palavra psicodrama. E aí entrei em contato, né? Ele sempre tinha psicodrama aos domingos, ele fazia, né, os encontros, ainda faz os encontros. Tem um projeto também de cursos, eu participei, e acompanhando, ele defende assim com tanta propriedade, ele faz você se apaixonar realmente, querer conhecer cada vez mais o psicodrama e o Moreno, né, que é aí que ele trabalha defendendo. E aí, né, ele mostrou os deles, acabei também comprando aí psicodrama para ler, e tem sido uma paixão conhecer cada vez mais o trabalho dele, tenho seguido nas redes e muito bom. Estou aprendendo cada vez mais aí com psicodrama, que, como ele falou, nem mesmo na faculdade, assim, eu não havia conhecido. E ele que me mostrou aí o tamanho paixão e me fez admirar o psicodrama. Legal, Juliana, muito legal. Para quem não conhece aí, o autor, né, o pai do psicodrama aí, né, que é o Jacob Levi Moreno, né, e o psicodrama. Isso. Então, o que traz? Eu ia fazer pergunta, né, mesmo para o professor. Vou deixar depois para a gente fazer essas perguntas, mas só para vocês entenderem um pouquinho, que, na verdade, cada indivíduo, ele carrega dentro de si histórias do seu passado, que isso prejudica ou atualiza você no seu futuro, né? Então, o psicodrama, ele consegue fazer com que você se desenvolva, né? Trabalhar esses conflitos internos, que às vezes faz com que a gente fique estático, né? Que a gente não caminha, né? E você viu que ele falou na fala dele, inclusive, que ele trabalha com adicto em recuperação, né? E trabalhar com os adictos de recuperação com esse tema eu tiro o chapéu pro Davidson, porque eu trabalhei um tempo, né, com a família. Eu voltei. Ah, que bom. Eu tô aqui enrolando o pessoal, né, pessoal? E falando um pouquinho sobre essa metodologia e compreender melhor o ser humano. Então, é isso que ele está trazendo para a gente hoje, entendeu? Ajudar a gente a lidar com os nossos conflitos, com as nossas angústias, né? Aquilo que impede a gente de crescer, que impede a gente de evoluir, que impede a gente de fazer qualquer coisa. Então, o psicodrama vem para ajudar a gente nesse sentido, tá bom? Professora, eu peguei aqui a sua fala, coloquei a Juliana na fogueira, enquanto o senhor voltar. Então, por gentileza, tome a palavra de volta e é com você, mestre David. Oi. Estamos te ouvindo. Manda ver, professor, sim. Estamos ouvindo. Estão ouvindo bem, gente? Ok. Então, agora eu estou usando o meu 4G no celular, porque a internet deve estar arrumando para chuva aqui, já deve estar, né, daquele jeito, vocês sabem, né? Mas aí eu vou usar aqui enquanto volta a internet. Mas então, eu parei falando na questão da minha entrada na escola, né? Onde eu fui atuar lá para poder atender uma demanda muito pontual que estava me trazendo. E aí foi quando eu decidi aceitar o desafio, né? Eu acho que a gente está aqui em desafio mesmo e vamos que vamos, né? Se tiver com medo, vai com medo mesmo assim. É isso que vale. E aí foi quando eu cheguei lá e deparei com essa realidade. Que
uma diretora me chamou e falou, olha, a gente precisa trabalhar a questão do comportamento, da disciplina dos nossos adolescentes, e a gente está com dificuldade, a gente está sabendo que você faz um trabalho diferenciado, a gente quer saber se você aceita o desafio, né? Mas antes você explica para nós o que é, como é que é. Aí expliquei como é que é, aí eu solicitei elas, né? 10 encontros, né? 10 semanas, para a gente trabalhar. Voltei para o computador, melhor. Eu vou deixar o celular ligado aqui de uma vez, para... Deixa eu... Para garantir, né? Se cair, não fica outro. Vou tirar o áudio aqui e o vídeo aqui. Isso. Tá dando eco aí, gente? Professor, tá dando eco. E agora, melhorou? Melhorou. Só tá sem câmera. Sim, eu vou ligar a câmera do computador aqui. Porque aí eu deixo o celular aqui já de reserva, que se cair eu já tô aqui em prontidão. Que bom que tenha essa coisa. Mas beleza, vamos lá. Aí eu decidi, né, fazer o trabalho, né? Não foi um trabalho remunerado, foi um trabalho voluntário. Eu lembro que eu estava ainda iniciando as minhas andanças, né? E decidi. Bom, quando eu chego lá para conhecer os alunos, né? Que a ISME queria me colocar numa sala extremamente depredada, e eu não aceitei. Falei, não, aqui eu não trabalho, não. Que era a melhor sala da escola. Aí eles falaram assim, a melhor sala da escola, que estava numa época de calor, que faz muito calor, tá, gente? Aqui em Ipatinga, 36, 37, 38 graus é normal, todo dia. E aí foi quando eles falaram assim, a melhor sala da escola que tem ar-condicionado é a biblioteca. Eu falei assim, no meio do saber, claro que nós vamos para lá. Né? Ar-condicionado, porque não vão dar o pior para os alunos. E aí foi quando eles cederam mesmo, limparam lá, botaram a servente para limpar lá, ficou bem cheirosinho e tal. E fomos para lá. Quando a gente chega lá, eu vou na frente, né, para esperar os alunos que eles iam chamar nas salas. Aí aquela coisa, aquela agitação, né, aquela euforia toda que nós sabemos que tem. Outros não, nem tantas euforias. Mas eu cheguei lá percebendo que temos trabalho a fazer. E aí foi quando eu, conversando com eles, né, eu falei assim, tá, primeiro que eu quero fazer para a turma, assim, por que vocês estão aqui? E aí foi quando eles falaram assim, porque nós somos os piores da escola. Aí eu falei assim, caramba, mas falaram com um tom de sabe, como fosse uma coisa boa, assim, sabe, a coisa, não, a gente somos os piores da escola. Eu falei assim, tá. Aí eu pedi licença aí, saí e falei lá com a diretora, eu só vou trabalhar se tiver os melhores aqui. Já que vocês falam que tem os piores, eu quero os melhores, então. Cadê os melhores da escola? Né? E aí eles ficaram tudo assim, meio com o pé atrás, né? Tipo assim, você vai juntar os melhores com os piores? Né? Eu falei assim, vou. Acho que eu vou. E aí foi quando eles chamaram lá os 10 melhores da escola, a partir da percepção deles, né? E aí, beleza, e fomos fazer. Aí, quando chegou os 10 melhores na biblioteca, eles olharam assim e falaram assim, como assim? Não, mas não tem nada a ver. E aí, eu percebi que tinha uma incompatibilidade, assim, não teve reconhecimento no sentido de adesão. Aí o pessoal, aí ficou aquela coisa meio dual, né? Uma coisa meio separada, falando assim, mas, professor, a gente vai ficar com eles e vice-versa, né? Se desconhecendo. Eu falei assim, gente, mas qual o problema de vocês estarem juntos? Alguns aqui estão estudando na mesma sala. Não, professor, mas eu... Aí aquela coisa, tentar justificar, eu não consegui. Eu falei assim, mas professor, não... Eu falei assim, tá, vocês não se identificam, vocês acham que você não tem que ficar perto dele e ele com você, é isso? Porque um é melhor e o outro é pior, é isso? Aí só balançaram a cabeça, né? Falei assim, então, mas aí que tá, para esse trabalho dar certo, eu preciso dos dois. Aí eles falaram assim, tá, mas vai fazer o que com a gente?
Aí foi quando eu comecei a fazer intervenção em psicodrama, né? Eu lembro que nesse primeiro dia a gente foi trabalhar justamente reconhecimento de grupo, né? Como que a gente se vê, como é que a gente se identifica, como que a gente pode começar a aprender um com o outro. E foi bem legal, assim, porque eles perceberam lá, logo de início, tinha coisas que eram muito comuns entre eles, assim, né? Então, por exemplo, a galera que é considerada a melhor parte da escola achou que tinha gente ali que não era tão capaz como eles, assim, tão inteligentes como eles. E essa identificação foi muito potente, muito legal, porque eles começaram a ver que não, peraí, tem gente que é dito ruim, que é tão mais inteligente como aquele que é considerado o melhor da escola, vamos falar assim. Então, houve ali uma coisa um pouco mais homogênea, né? Não tão heterogênea. E eu lembro que isso foi tão espontâneo da minha parte, assim, né? Porque eu fico pensando muito assim, gente, a gente que já estudou, né? A gente que já passou por uma escola, que a gente já foi aluno, né? A criticidade, né? Ser crítico, até no momento de intervenção, acho que a gente precisa ser no sentido do encontro que nós tivemos com a nossa história. Eu criticava muito meus professores, assim, né? E quando eu me tornei professor, eu falei assim, cara, eu não posso ser igual àqueles que eu não gostava. Eu não posso ser igual àqueles. Ou eu tenho que ser melhor, ou melhor, porque ser igual ou pior não dá, não. Senão eu me torno igual a eles. E aí foi assim, como o psicodrama tem uma intervenção extremamente que usa jogos, né, como aquecimento, e na dramatização eu posso usar ali assuntos relacionados ao dia a dia da escola, o dia a dia de aula deles, as relações escolares que eles estão inseridos naquele ambiente, né? Eu percebi que a gente poderia trabalhar assuntos bem profundos, né? Bem interessantes. E foi legal que a gente foi avançando assim, conforme o grupo avançava, conforme o grupo trazia como tema, e chegamos a trabalhar ali gravidez na adolescência, né? Sexualidade, aí entrou ali relação pais e filhos, violência na escola, várias questões e contextos bem profundos e delicados de se trabalhar, e que eles trouxeram isso para o encontro. Então, ficou mais próximo deles, e não da minha visão limitada, ridícula, externa do que eu acho que, né? Então, a gente trabalhou algo mais das entranhas daquele grupo. E o psicodrama permite justamente isso, né? É uma ferramenta cirúrgica nas relações sociais e nas relações ali ditas escolares, né? Dos agentes escolares, dos alunos, professores, a relação com a própria instituição, né? Escola, em relação da escola com a comunidade, com a participação familiar. Então, o psicodrama se tornou uma ferramenta ali extremamente cirúrgica para poder fazer as intervenções necessárias naquele lugar. Bom, o mais interessante de tudo é que, como o psicodrama trabalha com a espontaneidade, com a criatividade, né, lembrando ou deixando claro que a espontaneidade dentro do psicodrama, ele é a perspectiva, né, a oportunização de desenvolver, desempenhar, construir, né, aprimorar a nossa capacidade de respostas, né, que seria como dar respostas novas a situações antigas ou respostas adequadas a situações novas. Isso seria a espontaneidade. E pela surpresa a gente faz isso, né? A gente desempenha e desenvolve naqueles papéis daqueles alunos a oportunidade de ser mais espontâneos e criativos. E assim se fez, porque quando no segundo, no terceiro encontro, se eu não me engano, alguém falou assim, olha, eu não quero mais estar aqui. E o Vini fala, tudo bem. Quando eu falei tudo bem, que eu literalmente deixei livre e aberto a participação ou não daquele lugar, todos estranharam, porque até então eles estavam acostumados, né, com o papel de um ser na liderança, no caso ali na escola, com o papel de autoritarismo, né?
com ser autoritário. Como eu não fui autoritário, eu fui extremamente livre e aberto, eu falei, tá, tudo bem, se você não quer estar aqui, ok, pode voltar para a sala. E aí eu lembro que esse dia foi justamente falar do papel autoritário de alguns professores, educadores, funcionários, dentro do ambiente escolar. E o que legal é isso, que o psicodrama permite fazer a inversão de papéis, e quando eu coloquei eles nos papéis dessas pessoas que estavam trazendo, eles perceberam também que eles tinham um perfil autoritário, né, e que gerava conflito na relação escolar entre eles, né, e todo o corpo ali da escola, até mesmo com os próprios colegas, né? Então, essa reflexão foi muito interessante, além de que eu percebi que também, de forma muito naturalizada, muito tranquila e singela, nós fizemos, sim, um trabalho de 10 encontros que trabalhou na perspectiva socioemocional, tá? Porque ali foram reveladas angústias, tristezas, ideação suicida, né? Abusos sexuais, relação conflituosa com família, drogas, né? Sexualidade precoce. Então, diversos temas que atravessavam aquelas pessoas, aqueles alunos, e que foram possíveis, sim, de ser trabalhado com a intervenção psicodramática, no qual eu estava fazendo com eles. O encontro durou 10 semanas, 2 meses e meio, né? Eu ia lá uma vez por semana, porque foi numa época que, tipo assim, quando estava para terminar, já ia entrar as férias, né? As férias, se eu não me engano, de julho. Então, haveria uma paralisação normalmente. E o legal é que o colega que me convidou para participar dessa intervenção lá, ele também participou dos encontros, ele é um adulto, ele é até mais velho do que eu, um cara de meia idade, que é educador físico, e também estava estudando psicologia. Ele falou assim, Davidson, o que eu vi aqui, né, nessa experiência como participante, ouvinte, vivente, que ele fez alguns papéis também, cara, eu estou há 4 anos na faculdade, eu não vi tamanha profundidade de intervenção na escola como isso aqui tem que estar na escola. Eu falei assim, cara, eu super entendo, assim, né? Mas é assim, a gente vai começando, vamos quebrando aos poucos as conservas culturais que engessam todo o sistema. E sim, mostrar que tem meios e caminhos possíveis, como o nome aí da querida Lília, né? O projeto da educação da Lília, caminhos possíveis para trabalhar a educação e sim melhorar todo o processo de assimilação de conhecimento, do saber, de relações a partir da escola. Então, a ferramenta psicodramática, ela é muito explorada também em estudos na educação. Eu trouxe até aqui um livro, né? Eu quero mostrar para os nossos telespectadores, ouvintes, de Maria Alicia România, né? Vou botar mais próximo aqui, ó, assim, tá? Tá ao contrário, né? A escrita, né? Tá não? Não, sim, professor, dá para ler, sim. Dá para ler, professor. Para mim parece ao contrário, mas para vocês aparece. Não, mas dá para ler. Isso, tá vendo aí? Né? Construção coletiva do conhecimento através do psicodrama. A Maria Alicia România é uma psicodramatista argentina que estudou muito tempo o psicodrama pedagógico, o psicodrama na sala de aula. Ela é extremamente objetiva, é um livro fino, tá vendo? Ele é fino. E ela traz essa construção de pensamento a partir de uma intervenção psicodrama em sala de aula. Como a gente pode fazer professores de diversas disciplinas, né? Usar o psicodrama para trabalhar o conhecimento em sala de aula. Então, saindo um pouco da perspectiva de intervenção que eu fui fazer, agora entrando no outro ambiente escolar, que é a sala de aula, a România traz isso, né? Então, por exemplo, se a gente pudesse trazer uma disciplina ali, por exemplo, de história, só para vocês elucidar e ilustrar o que eu estou falando aqui para vocês. Vamos pegar a história e trabalhar ali a história do Brasil, né?
uma percepção da história do Brasil, do Dom Pedro I, alguma conceituação, alguma cena referente àquilo lá. Se isso traz para a sala de aula e os alunos dramatizam, né, no momento de aprendizado, não fazendo teatrinho no dia da independência, não é isso. Não é nesse contexto que eu estou querendo colocar. Tá? Eu acho importante, sim, ter os eventos, as festividades, mas eu estou falando de trabalho do psicodrama didático-pedagógico. E a Romana fala isso. Por exemplo, se alguém dramatiza, né, a partir de uma leitura de texto, dramatiza o Dom Pedro, ou, sei lá, a Carlota Joaquim, o Pedro Álvares Cabral, o Lula, ou qualquer sujeito ou personalidade que ali no momento do ensino da história, e faz eles interagirem, certamente isso ficam mais entranhados, ficam mais arquivados em seu corpo e também no seu saber, né? E ela traz essa concepção desse estudo do psicodrama pedagógico, uma pesquisa de muitos anos, eu acho que é mais de 40 anos, dentro dessa perspectiva do psicodrama na sala de aula. Então, deixar isso claro, porque o psicodrama, ele não é voltado somente para psicólogos, tá? O psicodrama, a escola do psicodrama é aberto a todo e qualquer pessoa que quer trabalhar com pessoas e com grupos, em diversos contextos, tá? Quebrar isso por quê? Porque no Brasil, querendo ou não, houve um movimento, né, que aconteceu, né, de toda a sua história. O primeiro congresso de psicodrama no Brasil foi em 1970, né, então estamos fazendo aí 50 anos, né? 50 anos que o psicodrama está no Brasil. E no movimento que foi feito aqui, acabou parando mais em consultórios, né? Consultórios clínico-psicoterapêuticos. Então, de certa forma, isso também elitizou o psicodrama, tá? No Brasil. Hoje não, hoje temos diversos psicodramatistas aqui no nosso país que têm estudado o psicodrama pedagógico, didático. Eu tive a oportunidade de participar agora do Congresso Brasileiro de Psicodrama, foi o 22º, acho que é o 22º, que acontece de 2 em 2 anos. Esse ano ia ser lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, e devido à pandemia se tornou um congresso online que foi muito bom também. O pessoal da FEBRAP, a Federação Brasileira de Psicodrama, foi muito feliz, né, no ajustamento no online, e foi muito bom. E lá eu pude ter a oportunidade de participar de uma mesa de conversa que tinha psicodramatistas que estavam aprofundando no ensino, no estudo do psicodrama em sala de aula, e que citaram muito România, tá? Maria Alicia România. E perceber que o psicodrama estava, assim, tomando outros caminhos. Então, tinha lá profissionais da pedagogia, tinha licenciados, né, galera de normal superior. Então, foi muito legal perceber que tinha profissionais do psicodrama atuando ativamente, né, em escolas. Mas deixar claro, né, devido ao número mínimo, né, de profissionais, certamente isso vai ficar muito isolado e limitado o conhecimento de onde estão os profissionais, tá? Então, quero pontuar isso porque é importante para entender que, eu não vi isso aqui, eu não vi isso lá. Claro, porque tem poucos formados, né? Hoje no Brasil, se eu não me engano, eu tive o retorno da federação quando eu escrevi meu mestrado, tem pouco mais de 3.000 psicodramatistas federados no Brasil. Isso é nada. Isso é nada para 220 milhões de pessoas, né? E está situado mais nas capitais, né? Então acaba que fica meio nuclear a intervenção de psicodramatistas. Como eu sou de interior, eu faço movimento no interior, e outros também de interior também fazem, mas ainda assim são muito isolados. Voltando à reflexão sobre as intervenções do psicodrama, quando a gente começa a usar as técnicas do psicodrama dentro de sala de aula, né, por exemplo, a gente faz as dramatizações, o aquecimento, todas as etapas que são necessárias,
a gente pode sim usar as demais técnicas de intervenção, que seria o duplo, o espelho, a inversão de papéis, para assimilar melhor o conhecimento e o saber entre os alunos, né? O Moreno deixou isso para nós, deixou esse arcabouço maravilhoso, e que sim, que dentro do psicodrama, que tem, certo, hoje, uma força maior no sentido de ter muitos psicólogos fazendo a formação, né? Então isso acaba puxando para o caráter clínico e psicoterapêutico, mas tem sim uma galera forte também da psicologia e também de outras áreas do conhecimento que estudam e fazem o psicodrama socioeducacional. Como eu falei, que não tem uma perspectiva de trabalhar sentimentos, emoções, processo psicoterapêutico, né, da parte da saúde mental e emocional, mas que os trabalhos socioeducacionais vão atuar justamente no trabalho dos entendimentos dos temas, né, os assuntos que são tratados ali naquele momento, situações sociais. Eu posso falar de panorama político, posso falar de economia, posso falar o estudo de ciência, de biologia, tudo. Professor, temos pergunta. Da Silvana, não sei se é professora, mas Silvana, se você quiser abrir seu microfone, aproveitar. Pedagoga. Ah, tá. Silvana, faça a sua pergunta, por favor. Já fizeram muitas aí, não? Antes da Silvana fazer a pergunta, eu gostaria que ela abrisse a câmera dela e falasse uma boa noite para a gente e dizer de onde ela está vindo, porque é mais legal assim, né? A gente vê todo mundo. Silvana, por gentileza. Verdade. Olha, estava aqui tentando abrir a câmera, porque está péssimo hoje essa internet. Eu sou Silvana Gondim, de São Paulo, fanzona do Daverson. E, assim, eu quis, na verdade, eu não sei se era uma pergunta, eu ia fazer um comentário. Quando o Daverson ele traz essa fala sobre ter o psicodrama no socioeducacional, nossa, é uma luta gigantesca que precisa começar a acontecer. Nesse momento, o Daverson e pessoas, todos, muito prazer aí, todos os participantes, eu não posso me dedicar a isso, mas assim que eu concluir esse estudo que eu estou fazendo, que é uma exigência de datas, eu quero me dedicar a isso, porque eu usei o socioeducacional, o psicodrama, mas foi muito difícil aqui em São Paulo essa certificação, essa oportunidade de usar o psicodrama dentro das escolas. Eu adorei o relato que o Daverson trouxe e... nossa, num outro momento eu quero comentar, sim, sobre isso, David, saber mais, porque faz sentido. Eu usei dentro de um plano psicopedagógico, não foi dentro da escola, foi num lugar onde eu fiz a minha intervenção de mestrado. Ela foi baseada com atendimento de crianças, utilizando o psicodrama como a metodologia de intervenção, porque essas crianças, elas tinham... idades diferentes, necessidades diferentes, mas condições socioeconômicas e culturais a mais difícil possível. E o psicodrama foi uma grandeza para mim, o psicodrama pedagógico. E a Alicia România, ela é o meu referencial teórico fortíssimo, assim como a Alicia Fernandes e o próprio Moreno. Era isso que eu ia comentar com vocês, ótimo, né? Não sei se era bem uma pergunta, mas era isso, Daverson, que eu quero muito isso mostra parceria. Que você também está dentro do ramo. Eu tenho pergunta, viu, Daverson? Estou muito... Mas como professora, deixa eu só fazer uma pergunta. Como psicopedagoga, e dentro do socioeducacional, Daverson, eu não sei se todo mundo tem esse viés de pensar isso ou perceber, mas é muito difícil. Eu sofri bastante no meu mestrado porque as pessoas não queriam atribuir esse crédito, porque eu não faço terapia, porque eu não sou psicóloga. Porém, aplicar a metodologia do psicodrama é terapêutico, é extremamente terapêutico. Claro, claro. Aí só deixa também claro, tenho né, perguntas, Silvana? Aqui, muitas. Só para emendar com a Silvana. A Silvana, eu citei um trecho do mestrado dela no meu, tá? A gente troca a figurinha aí. Mas deixar isso bem claro. Muito obrigada. Muito obrigada.
Gente, é isso que é importante frisar. As pessoas misturam muito a concepção psicoterapêutico com terapêutico. Entende? Sim. Toda vez que você for falar de você, é terapêutico. Você pode estar na igreja. Você entende? Por quê? O que é terapêutico? Né? A palavra terapia, ela tem a origem, ela significa em busca de cura. Que legal! Entende? Nossa. Terapia é a palavra, se eu não me engano, grego ou latim, que significa em busca de cura. Então, quando a gente fala de nós em determinados ambientes e lugares, mesmo que não seja com psicólogos, é terapêutico, né? Então, isso tem que ser claro. E sim, é um desafio, Silvana, é um desafio. Eu tô no, Sim, como é que é? Tá acabando o tempo, eu tô falando aqui, eu não sei se... Mas só mais uma coisa, Daverson. As doutoras que eu tive na minha banca, eu tive muita felicidade, porque graças a Deus eu convidei o Paulo Bareixa, que trabalhava lá que é professor ele é professor na pós-graduação, lá na Faculdade de Brasília, né? Mas se não, Davidson, eu estava perdida, porque era também uma psicóloga que é da academia, mas foi muito combatida, porque eu fiz mestrado, eu sou mestre em educação. Sim. Legal, Silvana, muito obrigada pela sua contribuição, seu testemunho fantástico. Mas nós temos mais 5 perguntas aqui que está na fila. Eu agradeço. Vou até fechar minha câmera e meu áudio. Fica aí. Ô, Elisângela, antes das perguntas, eu posso só fechar a minha fala? Pode, fica à vontade. Que a gente fica para as perguntas. Você tem 1 minuto. 1 minuto, ótimo, marca aí. É só para deixar claro o seguinte, eu trouxe só um relato de intervenção que eu fiz com psicodrama, mas eu tenho muitos. Eu sou chamado constantemente nas escolas e fazer intervenções com professores, né? Eu vou fazer agora, no final do ano, um fechamento online com professores de uma grande universidade, que são 230 professores, então vou trazer temas educacionais, com certeza, é da realidade deles. Então, assim, mas o fechamento do meu trabalho lá com os 10 adolescentes, deixar claro, parece que fica aquela coisa assim, de resolvido o problema, né? Não se esgota o problema em 10 encontros. E tem que ser constante. Por isso que eu sou a favor do psicólogo na escola, trabalhando, sim, questões socioemocionais, realmente não fazendo terapia. Terapia de um outro viés. Mas, sim, fazendo intervenções socioemocionais para trabalhar essa capacidade emocional que está tão fragilizada para essa galera que eu me deparei e me deparo ainda hoje. Então, só deixar esse posicionamento para vocês se situarem onde eu estou. Tá bom? Agora vamos para as perguntas. Vamos lá, então. Quem quer começar? Juscelene? Eu posso começar? Pode. Bora. Vamos lá, Davidson. É o seguinte, faço um trabalho em comunidades, né? Eu sou bacharel em Direito e eu trabalho com adolescentes e crianças. Com crianças eu trabalho com literatura de cordel e com os adolescentes eu trabalho com conduta, moral, ética, quem educa, quem dá a educação. Eu mostro para eles saírem desse universo que eles estão, né? Que não pode nada porque mora em comunidade, porque eu sou filho disso, sou filho daquilo. E eu mostro o outro universo. Muito me interessou essa sua técnica, trabalhar com ele neste formato, que eu acho que é um formato mais didático, porque não tenho formação de professora, né? Mas amo ajudar, amo ensinar, né? Passar o pouco que eu sei para o outro, porque eu tive professores excelentes, apesar de professores de uma educação mais antiga, né? Mais rígida, mas assim, eu tenho isso carregado comigo e eu amo passar para o outro, passar conhecimento. Então, minha pergunta para você é o seguinte: quando a gente mistura pessoas de grupos diferentes, e mostra para ela que quando a gente olha para o outro sem o julgamento, a gente consegue mudar isso de uma forma gigante, ou você acha que não? Para mostrar para eles que não devemos julgar, devemos olhar o outro como ele é. Ele é daquele jeito porque ele tem uma história. Eu sou desse jeito porque tem minha história. Então, a gente mostrar que cada um tem sua história, a gente mostrar com um olhar sem o julgamento.
Você acha que seria isso uma melhora nas escolas, até com bullying, com tudo que a gente tem visto aí na educação e no geral, né? Na forma geral do ser humano. Você acha que o olhar sem julgamento seria o primeiro passo para isso? Então, eu, enquanto profissional, de forma bem minha, genuína, vamos falar assim, eu decidi não segregar, né? Eu decidi, já que eu estava tendo uma liberdade, eu decidi não segregar e manter a segregação imposta pela própria diretoria, né? E falei mesmo, fui taxativo, falei assim, olha, se não for assim, eu não trabalho, porque não vai fazer sentido nem para mim, ainda mais para eles, né? Então, aí eles se perceberam que, opa, tem alguma coisa diferente acontecendo, e aí foi quando eles cederam. Mas esse lance do olhar do julgamento, Josilene, eu fico pensando muito assim, o tempo de cada um, né? Porque que acontece? Por exemplo, se eu chamo o grupo lá para misturar, e o grupo já se julgam de imediato, como aconteceu no relato que eu contei para vocês, né? Cada um tem um tempo de assimilação, de aprofundamento, de quebra de conserva cultural, que é aquilo que eles carregam, né? E isso tem que ser respeitado. Uma coisa que eu fico observando muito em mim mesmo é a minha ansiedade, né? Porque às vezes eu devo estar mais ansioso por transformar do que eles de ser transformados. Você entende? Então, o fato é esse. Eu me observo, e às vezes, claro, às vezes está caminhando bem, você fala, nossa, tá indo, né? Só que ainda assim vai ter um que está menos, outro que vai estar mais, né? E o ser humano, ele é muito, assim, volátil, né? Ele oscila muito também. Então, eu me pego, assim, nessa questão de não julgar. Claro que a gente tem que se empenhar muito para não julgar. Mas eu entendo que isso também é uma condição humana, né? De gerações e colocadas para nós, e que chegou no aqui e agora dessa forma, e sim, podemos transformar isso que está aí. Não sei se eu respondi, mas é isso. Respondeu sim, depois eu vou procurar porque eu quero saber dessas técnicas. Obrigada, viu? Professora Lilian, tem perguntas? Só 15, que eu anotei aqui durante a fala do Daverson. Eu tenho 99. Caramba, vamos até meia-noite, eu estou de boa. Gente, Bom, primeiro... Mas não vai poder. Bom, primeiro eu tenho que registrar aqui que o Daverson realmente é a humildade em pessoa, né? Porque quando eu o convidei primeiro para Caminhos Possíveis, depois para Páginas em Branco, ele me disse, mas eu não falo, eu não tenho nada assim de educação, o que eu vou falar, que eu vou contribuir. Acho que ele, não sei o que acontece, viu? Como nós somos amigos, então eu deixo aqui esse registro, porque como é que uma pessoa dessa, com um trabalho desse, com uma pesquisa desta, né, todo pautado aí em conhecimento científico, né, um mestre naquilo que faz, fala que não sabe como é que vai contribuir com a educação, né? Daverson, parabéns, obrigado. É uma reflexão bem profunda que preciso fazer. O programa hoje está incrível. Obrigada aí pelas participações. A gente vai entrar em contato, com certeza, não é, Elisângela, com a professora Silvana, mestre, que vai também vir aqui para o programa. Tem muito conteúdo a compartilhar com vocês. Não é? Pode deixar que já é aqui nossa convidada. Vocês aí. Agora eu vou fazer uma das 15 perguntas. Uau, vamos lá. Você falou, na verdade, já sobre isso, Daverson, que é a questão da formação do como é que a gente fala? Psicodramatista, e que não é só o psicólogo que pode ter essa atuação. Então, eu fico pensando, eu já te falei que lá no comecinho da minha formação pedagógica, fiz um curso de psicodrama aqui numa instituição conceituada em São Paulo, mas não tem continuidade, porque são assuntos muito específicos que a gente precisa se dedicar e aí tornar-se aí um especialista fabuloso como você. Então, a minha pergunta é o seguinte, de que forma a gente pode efetivamente levar o psicodrama para a sala de aula sem entrar
na questão aventureira, porque nós temos aí em todos os níveis os aventureiros. Então, de repente, eu faço lá um curso, já digo que sou psicodramatista, saio por aí fazendo, né, com os meus alunos, até onde isso é válido, até onde não é, qual é o termômetro disso, por quê? Porque nós somos professores, eu sempre digo, né, e essa fala não é minha, mas eu referendo, em primeiro lugar, nós temos que ser um humano tocando a vida do outro humano, e no psicodrama isso é muito evidente. Então, qual que é o termômetro, até onde a gente pode ir, como a gente faz, então, para efetivamente levar o psicodrama para dentro da sala de aula, dentro da escola, e ajudar aí a garotada. Certo, certo. É muito importante você falar isso, porque tem também uma situação, né, a Federação Brasileira de Psicodrama, que é a FEBRAP, né, ela que coordena todas as escolas, né, as federadas pelo país, se eu não me engano, são 27 ou 28 escolas, e sim, que fornece a pós-graduação, que seria uma especialização, né, e também os cursos de formações aí que você falou, que você fez, né. Eu vejo, Lilian, o seguinte, o Moreno, o Jacob Levy Moreno, o cara ensinava psicodrama, né, para qualquer pessoa que aparecia, no sentido lá do seu espaço, lá no Hospital de Beacon, né, e ele ensinava, né. O mercado, o capital faz formatar isso em prol dele mesmo, né. Então, o que é colocado, e eu sugiro para os professores, pensar. Todo mundo busca ferramentas de trabalho, né? Ah, eu quero usar, sei lá, por exemplo, quando você tem um professor que é mais alegórico, mais animado, sempre vai jogar ele para o teatro, né? Ah, monta o teatro, monta a apresentação, né? Se tem um professor que é mais da escrita, tal, não, põe ele para escrever textos. Claro, isso é uma forma de também pegar os talentos, né, e trabalhar com isso. Mas pensando de uma forma mais profissional, e eu acho que isso que falta, chama profissional, a galera tem que realmente saber o que está fazendo, né? Porque se eu pego ali um curso online ou presencial mesmo, de um workshop de psicodrama com 2, 3 encontros, e ali o professor resolve pegar ali as ferramentas e aplicar em sala de aula. Ele não sabe o que está fazendo. Por quê? É superficial, gente. Eu não estou falando de profundidade, de saber, de conhecimento, de ciência, né? A minha sugestão para o professor que quer usar uma ferramenta psicodramática de forma mais presente, mais intensa, sabendo como fazer, como aplicar, se não quer ser psicodramatista, faça um curso de formação. Né? Porque não adianta só eu ver as técnicas, eu tenho que saber de onde veio isso, de como é que isso surgiu. Né? Por que isso existe? Então, tem uma concepção sócio-histórica e cultural do psicodrama que precisa ser entendida sim. E, claro, começar pela vida de Moreno, o criador. Porque a vida de Moreno precede o psicodrama que nós conhecemos hoje. Reformulando, o psicodrama de Moreno precede o psicodrama que conhecemos hoje. Então, sim, tem que estudar psicodrama, sim. Ah, eu quero ser, então, um profissional do psicodrama. Aí você tem que fazer uma pós-graduação, lato sensu, né? Até mesmo porque, somente a formação, no sentido da pós-graduação lato sensu, que você pode se intitular psicodramatista. A formação, não, a formação é mais leve, né? Você não vai ter o título, mas sim, você vai aprender, entender, para depois, assim, você conseguir aplicar isso em sala de aula. Então, essa é a visão que eu tenho sobre essa condução, esse caminho possível para o professor usar o psicodrama em sala de aula. Fantástico, muito obrigada. E essa sua posição, esse seu posicionamento com relação ao psicodrama, acho que vale ressaltar que serve para tudo, né? Por isso que somos
especialistas. A gente tem um amplo a gente, quando eu digo o professor, né, tem um amplo conhecimento, mas se especializa em uma área que faz, que defende, que estuda com base científica. Davidson, ó, parabéns e muito obrigada. Ok. Mestre Davidson, doutor, eu adoro. Estou muito acostumado, estou acostumando com o mestre ainda, hein? Então vamos lá, mestre Davidson Tófano. Na verdade, a gente tem um monte de pergunta para ser feita, porque a gente acabou se estendendo um pouquinho. O programa vai até as 22 horas, a gente vai encerrar com uma pergunta que daqui não quer calar, tá bom? Esse ano, a partir do, acho que foi no comecinho do final do ano, no começo desse ano, a BNCC, ela colocou agora na grade dos alunos, né, as competências socioemocionais, e está muito atrelado ao psicodrama. Né? Como é que você vê isso? Você tem aplicado essas competências socioemocionais? Você tem visto isso? Você tem colocado isso em prática? Por quê? A gente trabalha a autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional, abertura ao novo, e tudo isso está dentro da Base Nacional Comum Curricular. Você, como professor, eu quero sua defesa da educação aí, baseado nesses pilares, que só agora, só nesse momento, parece que o governo, que o Ministério viu que precisava trabalhar isso, né? Algumas escolas que são particulares já vêm trabalhando isso já há alguns anos, trabalhando as competências da criança ali da sua atuação, mas não tão as socioemocionais, de uma maneira mais ampla. Então, qual é aí a sua dica? O que você pode deixar para a gente como informação ou como conselho para que a gente possa atuar de uma forma mais concisa aí nas escolas? Uau! Tá bom. Então, sobre a questão socioemocional, eu acredito que desde quando eu formei em 2015 para cá, eu atuo de forma socioemocional, sim. Por quê? Porque quando eu faço as aplicações de psicodrama, não tem jeito, gente. Sabe? As potências emocionais que estão ali atreladas, às vezes, a um assunto do momento, a uma questão do momento, é indissociável ao humano, né? Porém, eu tomo certo cuidado, né? Justamente por ser da área da psicologia, eu tomo certo cuidado, né? Então, eu sei por onde eu vou explorar. Agora, o psicodrama, ele traz, sim, ele faz emergir, né? Todas as questões que é para ser mesmo expurgadas, botado para fora, para a gente perceber. Eu percebo a educação hoje, né? Como você está falando, Elisângela, que sim, a gente tem feito alguns movimentos, mesmo que sejam muito lentos, mas só o fato, por exemplo, de me convidar para ir numa escola fazer psicodrama, isso para mim é um grande avanço. Entende? Quando me chamam para ir para uma universidade fazer psicodrama, ou me chamam para um evento de professor, eu acho isso um grande avanço. Né? E, claro, mostrando outras ferramentas de trabalho, de intervenção. Então, acredito que a educação, sim, ela tem as suas aberturas, porém também tem as suas diretrizes, né, que precisam ser respeitadas. E aí eu vou até assumir aqui, né, publicamente, Elisângela, que eu não tenho conhecimento, né, desses planos socioeducacionais, socioemocionais, mas o que eu tenho percebido, né, pelo pouco que eu vi, é que sim, né? É possível trabalhar, é possível atuar. Eu mesmo percebo que faço algumas intervenções nesse sentido, mas eu não estou tão aprofundado como deve ser. Né? E com isso, eu sim acredito numa educação que possa sim ser aprimorada e adequar aí não só o psicodrama, como outras metodologias de intervenção, como já existe aí, né? A arte-terapia, né? Que não precisa ser arte-terapia no sentido da parte da saúde, né? Mas intervenções pela arte. A própria Gestalt estão usando também, por exemplo, a Josilene, que é do direito. Eu tive a oportunidade de ser convidado aqui no fórum para fazer um psicodrama com um caso familiar aqui, né,
Não fui porque acharam melhor chamar uma consteladora familiar. Olha que coisa. Eu acho que isso é evolução, né? No sentido de intervenção, de trabalho, né? E a pessoa até falou assim, mas você vai ficar chateado, não, porque... Se não, você está levando né? Você que é, sei lá, advogada, promotora, não sei o papel dela, você está levando algo para ser transformado. E isso é muito sério, entende? Isso é a vida da pessoa, né? E eu uso muito, quando a Lília falou aí, né, da minha humildade, né, e que tem que, pessoas, né, você tem que ser humano para encontrar humanos. O próprio Carl Jung, né, ele fala disso, né? Ele fala, domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas quando estiver diante de uma alma humana, seja uma alma humana, né? Então, acredito eu que sim. Para mim, Davidson, somente a partir de relação e troca, tele, e inversão de papéis, tudo que o psicodrama traz, já é muita coisa para poder fazer. Espero que o psicodrama cresça mais, né, e que as pessoas respeitem e se apropriem de algo tão potente e fantástico que eu acredito e é hoje a minha filosofia de vida, né? Literalmente. Não sei se eu respondi, mas eu acho que é isso. Podemos falar alguma coisa ou não? A gente está no final, não, a gente agora está realmente estourando o tempo. Silvana, você vai ter oportunidade de falar conosco aqui, com certeza, mas realmente a gente não pode estourar mais o tempo, a gente estourou demais. Que pena. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Davidson, você respondeu sim, depois a gente vai falar mais sobre isso. Olha isso aqui, ó, para fechar, ó. Magni, vamos tirar uma foto? É isso. Aproveitar. É isso aqui. Abram as câmeras para a gente tirar a foto oficial, por favor, Juliana, Mariana, abram as câmeras e vamos tirar nossa fotinha. Espera aí, vamos lá. Sorriso, 3, 2, 1. Aê, foto tirada. Pessoal, muito boa noite, professor. Mestre, doutor, o que seja, né? É o nosso palestrante de hoje. Então, nós tivemos aqui hoje conosco mestre Daverson Tófano, falando sobre o psicodrama como ferramenta de aprendizagem na escola. Professor, eu gostaria que você deixasse algum telefone, seu e-mail, para que as pessoas possam estar em contato com você. É possível? Então, me ache nas redes sociais, né? No Instagram, Daverson Tófano, ou Psicodrama do Leste Mineiro. Lá tem todos os meus registros. No YouTube, eu estou lá no meu canal, Psicodrama por Daverson Tófano, que tem eu em ação, vocês vão ver em ação. E e-mail, daversontofano@gmail.com, e o meu contato, DDD 31 98718 7303. Eu queria falar rapidamente que eu estou divulgando trabalhos online, né? Psicodrama Aprendente aí, para quem está assistindo, que é um curso de introdução ao psicodrama, né, que a gente começou esse mês, tem mais 3 aulas, quem quiser participar. Também tem o Liceu Psicodrama, que é dia 12 e dia 26 de novembro, que é um grupo de estudos em psicodrama, é o nosso primeiro mês, vamos começar com tudo falando de Moreno. E aos domingos, Psicodrama Público Online, de 9 da noite às 10, 1 horinha, só com ação prática do psicodrama para vivenciar. Então, faça atendimento clínico online, faço mentoria, tudo com psicodrama. Então, tá, eu gostaria depois que você mandasse os posts para nós, para que nós possamos aqui fazer o convite aqui nas nossas redes sociais também, né? Para a gente postar aqui no Páginas em Branco, que tem a parceria com a Educação Caminhos Possíveis, com a Tempo de Estudos também, que é a plataforma EAD da professora Mara. A gente vai ficando por aqui, uma boa noite para vocês. Muito obrigada pela presença aqui de vocês, Silvana, Juliana, Mariana, tudo termina com Ana aqui, né? Muito legal. E também, Josilene Portela, suas considerações finais, por gentileza. Mais uma vez, internautas, muito obrigado. Se apeguem, se apropriem desse frasquinho de pílulas que o professor nos deu. Ele nos mostrou que somos capazes de mudar e deixar o olhar de julgamento. Olhe para o outro com o coração e não com o olhar do mundo.
Muito obrigada a você, professor, valeu, muito bom, estou apaixonada pelo seu conhecimento, quero melhorar o meu. A todos aqui, Silvana, Juliana, muito obrigada pela presença de vocês. Elis, Lília, nas próximas semanas de volta, muito obrigada e uma noite abençoada a todos vocês. Obrigada, Jo. Lembrando que a palavra de hoje, então, que a gente sugere é empatia, né? Se colocar no lugar do outro, né? Saber o que o outro pode sentir, porque senão a gente não empatia não, eu vou consertar. Não vai aceitar? Então tá, qual a palavra empatia é muito pobre para o que o psicodrama faz. A gente faz eu não disse que era do psicodrama, eu falei que era uma palavra para hoje, para a gente levar para casa. Não, vou mudar, eu quero tele. Tele é empatia para os dois lados. Então tá bom, tele é empatia para os dois lados, aprendendo coisa nova hoje. Lembra que eu falei, a gente aprende de uma coisa nova. Professora Lilian, suas considerações finais e também, você tem algum convite para fazer para o pessoal? É claro, toda semana nós temos algo especial, não é? Bom, amanhã, imperdível, workshop Tecnologia para Professores. Se você, assim como eu, ainda tem dificuldade ali, não domina muito, sobe tela, entra no Zoom, outros aplicativos, está imperdível, um conteúdo espetacular, com a possibilidade ainda da apostila da professora Elisângela registrada com ISBN. Então, não fique de fora, será transmitido pelo YouTube, no nosso canal Educação Caminhos Possíveis, e também o nosso congresso, que será totalmente online, a partir de 23 de novembro, na semana de 23 de novembro, inclusive, agora em primeiríssima mão a novidade, com workshop de psicodrama do mestre Daverson Tófano. Então, não perca. Muito obrigada por você que nos assistiu até agora, todos os participantes aqui, e uma boa noite para todos. Obrigado, muito gente. Muito obrigada para vocês. Então, professor Daverson, suas últimas palavras, você tem 10 segundos. Uau! Ótima noite para todos. Vamos ser protagonistas da nossa própria história e mudar essa realidade que precisamos. Juntos faremos mais, sempre. Perfeito. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. A gente termina agora, então, com a